Sabe aquelas siglas que a gente ouve e já sente um arrepio? Pois é, às vezes só algumas letrinhas juntas carregam um peso enorme. Um peso de poder, de violência e, muitas vezes, de medo. Elas acabam definindo a realidade de comunidades inteiras. E aqui no Brasil, bom, siglas como CV e PCC viraram praticamente sinônimo disso tudo. É a imagem de um poder paralelo, um poder que nasce da violência e se mantém pela força. Um comando que domina pelo medo. Agora, para pensar um pouco. E se essas mesmas letras pudessem contar uma história totalmente diferente? E se desse para pegar esses símbolos que a gente associa com opressão e virar a chave, transformando eles numa mensagem de esperança? É exatamente essa a provocação que a gente vai explorar agora. Ok, então vamos lá. A proposta aqui é bem ousada. É uma nova interpretação mesmo. A ideia é quase como desarmar o poder que essas siglas têm, sabe? Dando a elas um significado que constrói em vez de destruir, que liberta em vez de aprisionar. E olha só que virada. A transformação é total. Onde o mundo vê Comando Vermelho, essa nova mensagem propõe Cristo vive. E onde se lê primeiro o comando da capital, a nova leitura é Poder de Cristo converte. É literalmente trocar uma linguagem de morte por uma linguagem de vida. E esse Cristo vive não é só uma frase bonita, né? É uma declaração poderosa de que a morte não tem a palavra final. Essa citação, "Eu sou a ressurreição e a vida", é a base dessa nova identidade. É a promessa de que, mesmo o que parece ser o fim, pode ser, na verdade, um novo começo. Essa mudança toda de significado cria um contraste fundamental. A gente passa a ter, basicamente, dois comandos. E com eles, dois jeitos de viver. Duas filosofias que são água e óleo, não poderiam ser mais opostas. De um lado, a gente tem a lógica do mundo, governo pelo medo, obediência cega e uma promessa de poder que, no fim, só escraviza. Do outro, a lógica de Cristo, um governo baseado no amor, um convite à submissão voluntária e uma promessa de descanso que, na verdade, liberta. E essa passagem sobre mansidão e humildade ilustra perfeitamente essa diferença de liderança. A promessa não é de poder sobre os outros, mas de paz por dentro, sabe, de encontrar descanso para a alma. Certo, mas e o poder de Cristo converte? O que isso quer dizer na prática? Bom, a palavra-chave aqui é conversão. E não é só uma mudança de comportamento, não. A ideia é de uma reestruturação completa, de dentro para fora. Uma nova mente, um novo coração, um novo propósito de vida. Para ilustrar a profundidade dessa mudança, a análise usa uma metáfora muito forte da Escritura: a troca de um coração de pedra por um coração de carne. A ideia é que essa transformação é tão radical que só poderia ser obra de um poder superior. Então, fica claro que essa nova leitura das siglas não é só um joguinho de palavras, né? Ela aponta para o potencial de uma transformação interior, uma jornada de um estado de ser para outro completamente diferente. A mudança que é descrita é profunda. É sair de uma vida escravizada pelo erro para uma vida de liberdade de verdade. Deixar para trás um coração de pedra insensível para ter um coração de carne vivo. Onde antes existia prazer no erro, agora se encontra propósito em uma nova direção. E essa ideia de liberdade aqui é o ponto central. Não se trata só de ser livre de alguma coisa, tipo da culpa ou de um vício. É sobre ser livre para alguma coisa, para viver de um jeito novo, com um novo coração e um novo propósito. Mas como essa transformação acontece? O processo descrito começa com um passo que parece simples, mas é fundamental: o reconhecimento. A simples admissão de que uma mudança é necessária. Depois vem o arrependimento e, por fim, a entrega, permitindo que algo novo seja construído. E essa ideia de transformação radical não é só teoria. A análise se apoia em exemplos clássicos: um ladrão na cruz, uma mulher samaritana, um perseguidor de cristãos ou até mesmo Pedro, que negou seu mestre. Todos são exemplos de pessoas consideradas improváveis, cujas vidas foram viradas de cabeça para baixo. Toda essa reinterpretação de símbolos e a promessa de transformação levam a um ponto de decisão. Diante de dois comandos tão distintos, surge a escolha final: sobre qual deles viver. E a mensagem aqui é direta: não há neutralidade. Servir a um senhor significa inevitavelmente virar as costas para o outro. A escolha por um caminho é a renúncia do outro. Não tem meio termo. No fim,
tudo se resume a esta escolha fundamental: viver sob o comando do mundo, que domina e aprisiona, ou sob o comando de Cristo, que, segundo a promessa, liberta. E a análise termina não com uma imposição, mas com um convite. A imagem de alguém batendo a porta simboliza uma escolha que precisa ser feita. E a decisão de abrir ou não essa porta permanece como uma questão profundamente pessoal e reflexiva, deixando no ar a pergunta sobre qual comando, no fim, governa uma vida.